Canal Rastros do Medo. Sabe aquela sensação de arrepio na espinha, mesmo quando não tem vento? Aquele frio que te abraça do nada no meio de um dia ensolarado? É exatamente essa sensação que me invadiu na primeira vez que passei em frente ao sobrado da Rua Augusta, número 1313. Em plena São Paulo, no coração pulsante da cidade que nunca dorme, esse imóvel se destacava como um tumor sombrio. Fachada imponente, janelas cegas que pareciam te observar, e um portão de ferro forjado, enferrujado e corroído pelo tempo, que rangia a cada brisa como um gemido agoniado. Dizem que o passado de São Paulo é como um livro de mistérios, e a Rua Augusta, com suas incontáveis histórias, guarda algumas das páginas mais sombrias. Mas nenhuma se compara à lenda do sobrado 1313. Os boatos sussurravam nas esquinas, nos cafés, nos botequins. Ninguém se atrevia a chegar muito perto, e aqueles que se arriscavam voltavam com o olhar distante, a pele pálida e um medo que parecia ter se enraizado em suas almas. Era o tipo de história que você ouvia de seus avós, com a voz embargada, os olhos fixos em algum ponto invisível no horizonte. O tipo de lenda que, por mais que tentasse, você não conseguia esquecer. A lenda dizia que o sobrado foi palco de uma tragédia terrível. Nos anos 60, uma família proeminente da elite paulistana, os Almeida Prado, morava ali. Uma família que parecia ter tudo: riqueza, influência, uma filha única de beleza rara, chamada Isabela. Isabela era a joia da coroa dos Almeida Prado, uma jovem de cabelos cor de ébano e olhos que refletiam a profundidade do oceano. Estudante de piano no Conservatório Musical de São Paulo, ela sonhava em ser uma grande concertista, e suas melodias ecoavam pelas ruas da Augusta, encantando a todos que passavam. Mas a alegria durou pouco. Em uma noite de tempestade, o impensável aconteceu. O senhor e a senhora Almeida Prado foram encontrados sem vida no salão principal, em circunstâncias misteriosas, suas feições contorcidas em um grito mudo de terror. O laudo oficial apontou para um assalto seguido de assassinato, mas a população e até mesmo a polícia sentia que algo mais sombrio havia ocorrido. A brutalidade do crime, a falta de vestígios e a ausência de Isabela, que desapareceu sem deixar rastros, alimentaram as especulações. O delegado responsável pelo caso, um homem calejado chamado Delegado Antunes, conhecido por sua teimosia e sua mente afiada, passou meses investigando. Ele revirou cada canto daquele sobrado, interrogou cada vizinho, mas as peças do quebra-cabeça nunca se encaixaram. A figura de Isabela, misteriosamente sumida, era o elo perdido que o assombrava. Com o tempo, o sobrado foi abandonado. O tempo e a natureza reivindicaram seu espaço. A era se espalhou pelas paredes, as tintas descascaram, as vidraças se quebraram. E com o abandono vieram os sussurros. As histórias de aparições, de lamentos que ecoavam na madrugada, de uma presença fria que pairava sobre o local. Vizinhos juravam ouvir o som de um piano nas noites de lua cheia, as melodias melancólicas de Isabela, vindas das profundezas da casa. Outros relatavam ver uma figura pálida na janela do sótão, observando o movimento da rua com olhos vazios. Era a lenda do sobrado da Rua Augusta, uma história de horror que se recusava a ser esquecida. O desafio de Léo e sua equipe é aí que entra em cena Leonardo, um jovem com um olhar penetrante e uma câmera que parecia ser uma extensão de seu próprio corpo. Léo, como era conhecido, era o líder do nosso grupo, os Caçadores de Sombras. Nossa equipe, pequena mas corajosa, era formada por Mariana, a nossa especialista em áudio, com seus fones de ouvido sempre colados aos ouvidos e um olhar atento a cada ruído. Ricardo, o cético do grupo que sempre buscava uma explicação, lógica para o inexplicável, mas que no fundo era o primeiro a tremer de medo.
E eu, Sofia, a narradora e a principal pesquisadora, aquela que mergulhava de cabeça nas lendas urbanas de São Paulo, desenterrando histórias esquecidas e assustadoras. Éramos viciados em adrenalina, em mistérios. Nosso canal no YouTube, o Rastros do Medo, era dedicado a explorar esses lugares esquecidos, a desvendar os véus das lendas urbanas mais arrepiantes de São Paulo. E o sobrado da Rua Augusta, com sua aura de mistério e tragédia, era nosso Santo Grau. Tínhamos acompanhado as histórias sobre o lugar por anos, coletando depoimentos, lendo reportagens antigas. A cada novo relato, a cada novo sussurro, a urgência de explorar aquele lugar crescia dentro de nós. Sabíamos que seria nossa maior aventura, nosso maior desafio. A decisão de entrar no sobrado não foi tomada de forma leviana. Discutimos por semanas, ponderando os riscos, os perigos. Ricardo, como sempre, tentou nos dissuadir, citando as reportagens sobre desabamentos e a estrutura comprometida do local. Mas a curiosidade, a sede por desvendar o desconhecido era maior. A adrenalina pulsava em nossas veias. A ideia de ser os primeiros a revelar a verdade por trás do sobrado da Rua Augusta era um imã irresistível. Nosso plano era simples: entrar durante a noite, quando as sombras eram mais densas e o mundo exterior estava adormecido. Levaríamos nosso equipamento de última geração, câmeras de visão noturna, gravadores de áudio de alta sensibilidade, sensores de movimento. A ideia era capturar qualquer evidência, qualquer indício da presença que se dizia habitar o sobrado. Queríamos provas, não apenas histórias. Queríamos desvendar o mistério de Isabela, dos Almeida Prado. Queríamos sentir o medo em sua forma mais pura. A noite escolhida para a invasão era uma noite de lua nova. O céu estava nublado. As ruas da Augusta, normalmente movimentadas, estavam estranhamente silenciosas. Uma garoa fina começou a cair, um prenúncio sombrio do que estava por vir. O ar estava pesado, carregado de uma energia quase palpável. Nossas mochilas pesavam em nossos ombros, recheadas de equipamentos. Nossos corações batiam descompassados, uma mistura de medo e excitação. Chegamos ao sobrado por volta da meia-noite. O portão de ferro, enferrujado e rangente, parecia protestar contra nossa presença. O som era amplificado pelo silêncio da noite, fazendo nossos cabelos se arrepiarem. Léo, com sua lanterna na mão, iluminava o caminho, seus olhos atentos a cada sombra, cada movimento. Mariana, com seus fones, já estava concentrada, buscando por qualquer anomalia sonora. Ricardo, apesar de seu semblante cético, estava visivelmente tenso, sua mão apertando a alça de sua mochila. Eu, Sofia, senti um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação de que estávamos invadindo um território sagrado, ou talvez um túmulo esquecido. O entrar no abismo à porta principal, de madeira maciça e corroída pelo tempo, cedeu com um rangido agonizante quando Léo a empurrou. Um cheiro forte de mofo, poeira e algo indefinível, quase metálico, nos atingiu em cheio. Era o cheiro da decadência, do abandono, do tempo. A escuridão lá dentro era quase um ser vivo, uma entidade que nos engolia. A luz de nossas lanternas mal conseguia penetrar as sombras densas que dançavam nas paredes, criando formas fantasmagóricas. O hall de entrada era imenso, com tetos altos e afrescos desbotados nas paredes, que um dia devem ter sido grandiosos, mas agora pareciam figuras, distorcidas, espreitando na escuridão. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo eco de nossos próprios passos e pelo som de nossas respirações aceleradas. Mariana, com os fones de ouvido bem ajustados, fez um sinal para Léo. Ouvi algo, ela sussurrou, sua voz mal audível. Um sussurro ou um lamento. Léo ergueu a câmera, ligando a visão noturna. A imagem na tela ficou em tons de verde,
distorcendo o que já era sombrio. Ele apontou para o que parecia ser a sala de estar, à direita do hall. Uma lareira imponente dominava a parede, e os móveis, cobertos por lençóis brancos, pareciam fantasmas imóveis. A atmosfera estava pesada, carregada. Cada passo parecia ecoar 100 vezes, amplificando o medo que começava a tomar conta de nós. À medida que avançávamos, a temperatura parecia cair, uma sensação gélida que não tinha a ver com a garoa lá fora. Era um frio que vinha de dentro, que parecia gelar nossos ossos. Chegamos à sala de jantar. Uma mesa maciça ainda estava lá, coberta por uma camada espessa de poeira. Parecia que a família havia simplesmente se levantado e ido embora, deixando tudo para trás. Mas o que havia acontecido naquela noite? O que havia levado os Almeida Prado à morte e Isabela ao desaparecimento? Ricardo, que até então estava em silêncio, pigarreou. Vocês não acham que é só a estrutura velha, o vento que faz esses barulhos? Ele tentou argumentar, mas sua voz estava embargada e ele evitava olhar para os cantos escuros da sala. Léo apenas o ignorou, sua atenção totalmente voltada para a câmera, que parecia captar algo na periferia de nossa visão. Tem algo aqui, Léo murmurou, seus olhos fixos na tela da câmera. Um tipo de energia, Mariana confirmou, sua voz ainda mais baixa. Estou captando picos de energia eletromagnética e o sussurro está mais claro agora. Parece um choro, um calafrio percorreu meu corpo. Eu sabia que não estávamos sozinhos. Entramos na cozinha, que estava em um estado ainda pior. Panelas e utensílios enferrujados espalhados, louça quebrada no chão. O cheiro de decomposição era mais forte ali, um odor que nos fazia revirar o estômago. Subimos as escadas, degraus que rangiam sob nosso peso. Um som que parecia se espalhar por toda a casa. No andar de cima havia vários quartos. O primeiro, que parecia ser o quarto do casal, estava em ruínas. Um grande guarda-roupa estava caído no chão e um espelho, quebrado, refletia nossas figuras distorcidas. Foi então que Ricardo, que estava um pouco mais atrás, soltou um grito abafado. Léo, olha! Léo virou a câmera. No canto do quarto, sob a luz de visão noturna, algo se movia. Uma sombra indistinta que parecia se contorcer e então se solidificar em uma figura humana pálida. Nossos corações saltaram em nossos peitos. A figura parecia estar se debatendo, como se estivesse presa ou talvez sofrendo. Em um piscar de olhos, ela desapareceu, deixando apenas o ar gelado e a sensação de que éramos observados. O quarto. Isabela e o diário prosseguimos. O medo agora era uma entidade real, tátil. Chegamos a um quarto no final do corredor que se destacava dos outros. Havia uma cama de dossel com um colchão rasgado e um piano de cauda, coberto por um lençol que mal escondia a madeira escura. Era o quarto de Isabela. O ar ali era ainda mais pesado, carregado de uma tristeza profunda. Sentíamos a presença dela, quase como se pudéssemos tocá-la. Mariana, com os olhos arregalados, apontou para o piano. Estou ouvindo claramente agora. É uma melodia, uma música de piano muito triste e um choro. Léo ligou o gravador de áudio, capturando o que quer que Mariana estivesse ouvindo. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo choro distante e pelas notas melancólicas do piano. A visão noturna da câmera de Léo captou algo. Uma sombra pálida sentada ao piano, os dedos movendo-se sobre as teclas invisíveis. Era Isabela. Não havia dúvidas. Enquanto a melodia triste preenchia o quarto, um som de algo caindo chamou nossa atenção. No chão, perto do piano, um livro, empoeirado, estava aberto. Era um diário, com a capa de couro desbotada e as páginas amareladas pelo tempo. Eu me ajoelhei e o peguei. As letras eram delicadas, elegantes, escritas com uma caligrafia perfeita. Era o diário de Isabela.
Com as mãos trêmulas, comecei a ler em voz alta. As palavras eram como um portal para o passado, nos transportando para os dias sombrios que antecederam a tragédia. 15 de agosto de 1968. Querido diário, a cada dia que passa, sinto um medo que me sufoca. Meus pais estão diferentes, sussurram pelos cantos. Seus olhos refletem uma angústia que não consigo decifrar. O ambiente em casa está pesado, como se uma nuvem escura pairasse sobre nós. O papai tem tido pesadelos terríveis e a mamãe chora em segredo. Há algo errado e eu não consigo descobrir o que é. 22 de agosto de 1968. A situação piora. Eles estão me observando, sinto seus olhos sobre mim o tempo todo. Não são meus pais, não são as pessoas que eu conheço. As sombras parecem dançar nos cantos da casa e ouço vozes, sussurros em uma língua estranha que me chamam pelo nome. Minhas noites são preenchidas por pesadelos horríveis e quando acordo, sinto uma presença fria ao meu lado. 29 de agosto de 1968. O pavor é constante. Vejo coisas, criaturas disformes que se arrastam pelas paredes, olhos vermelhos que brilham na escuridão. Minha música, que antes era meu refúgio, agora parece atraí-los. Eles vêm quando toco. Eles querem algo. Eles querem eu. Papai e mamãe estão cada vez mais distantes, seus olhos vazios. Acho que eles também veem, mas estão presos, ou talvez já não sejam eles mesmos. 3 de setembro de 1968. Não aguento mais. As vozes são incessantes. As criaturas estão cada vez mais perto. Sinto que estou perdendo a sanidade. Meus pais tentaram me proteger, mas eles são mais fortes. Eles estão por toda parte. Eu os ouço no sótão, nas paredes. Eles me querem. Não sei o que eles farão comigo, mas o medo é insuportável. Preciso sair daqui. Preciso escapar. Mas para onde ir quando o mal está em toda parte? A última entrada era apenas um rabisco, um traço confuso que parecia ter sido feito com a mão trêmula. As palavras, ou o que restava delas, eram indecifráveis. O silêncio no quarto de Isabela foi quebrado apenas pelo choro que Mariana estava captando. Era o choro de Isabela, um lamento de terror e desespero. O sotão e a verdade horripilante ainda. Em choque com o que havíamos lido, um barulho forte vindo do sótão nos fez pular. Era um estrondo, seguido de um som de algo arrastando. Nossos corações estavam martelando em nossos peitos, mas a curiosidade e a necessidade de desvendar a verdade nos impulsionavam. Subimos a escada estreita e empoeirada que levava ao sótão. O ar lá em cima era ainda mais denso, quase sufocante, carregado de uma energia opressora. O sótão era um labirinto de móveis velhos, caixas empoeiradas e teias de aranha. A luz da lanterna de Léo dançava sobre as sombras, criando figuras grotescas nas paredes. Foi então que Mariana soltou um grito abafado, apontando para o centro do sótão. Lá, no meio daquele amontoado de objetos, havia um círculo desenhado no chão. Não era um desenho comum, mas um símbolo complexo, com inscrições que pareciam ser de uma língua antiga e esquecida. No centro do círculo havia manchas escuras, secas e antigas. Sangue. Léo ligou a visão noturna novamente. A câmera captou algo. No círculo, uma figura esguia e pálida, com cabelos longos e esvoaçantes, estava de costas para nós. Era Isabela. Ela estava ali, presa em algum tipo de ritual macabro. A voz que ela estava emitindo não era mais um choro, mas um lamento de dor, misturado a um grito agoniado que parecia rasgar o ar. E então, ela se virou. O que vimos nos fez gelar o sangue nas veias. Seus olhos estavam vazios, buracos negros que nos olhavam com uma dor infinita. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus lábios estavam azuis. Não era a Isabela do diário, a jovem cheia de vida.
Era um fantasma, uma sombra, presa naquele lugar. E então, em um piscar de olhos, a cena mudou. Vimos as figuras dos Almeida Prado. Seus rostos estavam contorcidos em terror, como se estivessem sendo forçados a participar de algo que não compreendiam. E então, vimos as criaturas, disformes, com olhos vermelhos brilhantes, que se arrastavam pelas paredes, pelos móveis. Eram as entidades que Isabela havia mencionado no diário. Elas estavam ali, presenciando tudo, talvez até se alimentando da dor da família. O mais aterrorizante foi ver o que aconteceu a seguir. As criaturas forçaram os Almeida Prado a fazerem parte de um ritual macabro, cujo objetivo era invocar algo ainda mais sombrio, algo que estava preso nas profundezas da casa. Isabela foi a última a sucumbir. Seus olhos se arregalaram em terror quando as criaturas a arrastaram para o centro do círculo. Ela não era uma vítima qualquer. Ela era a peça central, o sacrifício final. Sua música, que antes era sua alegria, era a chave para a libertação daquelas entidades. A visão desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. O sótão estava novamente em silêncio, quebrado apenas pela nossa respiração ofegante. O cheiro de mofo e podridão era mais forte e o frio era excruciante. Ricardo, que havia sido o cético do grupo, estava pálido, seus olhos arregalados de terror. Ele mal conseguia falar. Isso não é normal, isso é real. Mariana, que havia tirado os fones, estava com as mãos tremendo. Eu ouvi os gritos deles, os gritos da família, a música do piano. Era uma oração, não um lamento. Uma oração desesperada para que alguém a libertasse. Eu, Sofia, senti um nó na garganta. A verdade era mais horrível do que qualquer lenda que eu já havia pesquisado. Isabela não tinha simplesmente desaparecido. Ela havia sido sacrificada, sua alma presa ali, revivendo a tragédia sem fim. E as entidades, elas ainda estavam lá. A fuga e a advertência. Final, o ar no sótão começou a vibrar. Um zumbido baixo, quase inaudível no início, foi crescendo em intensidade, transformando-se em um rosnado gutural. As sombras nas paredes começaram a dançar, se contorcendo em formas cada vez mais ameaçadoras. As luzes de nossas lanternas começaram a piscar, enfraquecendo, como se algo estivesse drenando sua energia. "Precisamos sair daqui!" Léo gritou, sua voz cheia de urgência. "Agora!" Nos viramos e corremos em direção à escada. Os rangidos da madeira sob nossos pés pareciam amplificados e o rosnado atrás de nós se tornou mais alto, mais furioso. Senti um arrepio na nuca, como se algo estivesse respirando em meu pescoço. Pude sentir a presença das entidades frias e sedentas em nossos calcanhares. Descemos as escadas correndo, tropeçando nos degraus. O som de passos arrastados nos perseguia. O som do piano de Isabela começou a tocar novamente. Mas dessa vez, não era uma melodia triste, mas um som caótico, dissonante, que parecia arranhar nossas mentes. Chegamos ao hall de entrada. A luz da rua lá fora parecia um farol em meio à escuridão. Corremos em direção ao portão, a adrenalina pura nos impulsionando. Ricardo, com um último esforço, conseguiu empurrar o portão enferrujado, que abriu com um guincho assustador. Saímos correndo para a Rua Augusta, sem olhar para trás. Paramos apenas quando estávamos a várias quadras de distância, nossas pernas tremendo, nossos corações batendo descompassados. O ar fresco da noite nunca pareceu tão bom. Mas o terror que havíamos vivenciado estava gravado em nossas mentes. Léo, ofegante, ligou a câmera novamente. A imagem na tela era distorcida, mas podíamos ver o sobrado da Rua Augusta, suas janelas vazias nos observando. E então, por um breve momento, uma figura pálida apareceu na janela do sótão, os olhos vazios, fixos em nós. Era Isabela. Ela não nos olhava com raiva, mas com uma tristeza profunda,
um pedido silencioso de ajuda. O que vivenciamos naquela noite nos mudou para sempre. O sobrado da Rua Augusta não era apenas um prédio abandonado. Era um portal, um túmulo, um memorial a uma tragédia indizível. E a lenda de Isabela não era apenas uma história de fantasmas. Era um grito de socorro de uma alma aprisionada. Decidimos que não iríamos postar as imagens mais perturbadoras em nosso canal. Não queríamos expor o sofrimento de Isabela, nem o terror que vivenciamos, mas iríamos contar a história. Iríamos alertar. Iríamos honrar a memória de Isabela. Voltamos à Rua Augusta dias depois. Durante o dia, o sobrado parecia apenas mais um prédio abandonado em São Paulo, inofensivo à luz do sol. Mas sabíamos a verdade. Sabíamos o que se escondia por trás daquelas paredes. E você que está nos assistindo agora, se um dia você passar pela Rua Augusta e vir um sobrado no número 1013, não se aproxime. Não olhe para as janelas. Não tente desvendar seus segredos, porque há verdades que é melhor não conhecer. Verdades que, uma vez reveladas, podem te assombrar para sempre. A lenda do sobrado da Rua Augusta não é apenas uma história. É um aviso que ecoa nos rastros do medo. Se essa história te arrepiou, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você quer mais histórias de arrepiar, tem um vídeo novo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Clica lá e continua mergulhando nos rastros do medo.